DJI Action 5 Pro. Lembrando que eu tenho as 3, eu tenho a 6, eu tenho a 5 Pro e eu tenho a 4 também. Esse é o teste da 5 Pro com o Black Mist Half. Então é o Black Mist meio, né? De filtro que eu tô usando. Vou ficar falando muito não, vou deixar vocês verem aí. Vim aqui comprar uma parada no posto de gasolina aqui perto de casa, dando uma caminhada. O dia hoje tá engraçado que tá tipo assim, tá sol, né? E tá relativamente quente. Mas com um ventinho um pouco mais fresco. Fez bastante frio essa semana na Flórida. Teve dias que eu tava acordando com 8 graus, 10 graus. Eu sei, né, que fazem frio aí em vários lugares do Brasil, faz muito mais frio do que isso. E aqui também. Mas pra gente que mora aqui na Flórida, isso não é tão comum não de pegar frio desse jeito. Então foi meio tenso, mas agora já tá quente de novo, pelo menos, né, no final de semana. Tá mais esquentado. E é isso, dando uma caminhadinha. Fazer um pouquinho de exercício, né? E é isso, o que aí vocês podem ir comentando embaixo. O que vocês acham desse filtro com essa câmera? O que acontece, tô falando pra quem não sabe, né? Se você já sabe, beleza. Mas pra quem não sabe, que essas câmeras de ação menores, tipo GoPro, DJI Action, a linha da DJI, né, a Action, e Insta360, a linha Ace deles, todas essas câmeras de ação, e isso acontece com o celular também, elas têm um certo tipo de look, né, tem um jeito, um padrão, umas características, de ser um pouco muito, como seria sharpness? Sharpness é o que? Nitidez? Então é isso, muito nítido, mais do que deveria. E daí a imagem fica muito marcada. Olha esse cowboyzão aí, cara estiloso. Mais cedo eu passei aqui, ele me ofereceu uma corrente. I love your outfit, bro. Yeah, Very I nice. keep it myself. Yeah. Appreciate. No Happy problem. New Year, brother. Happy New Year, brother. Bye. Então, vou falar pra vocês, deixa esse cara, ele é meio doidão, porque passei mais cedo aqui e tal, ele tava me ofereceu uma corrente. Porque quer comprar uma corrente? Falei, não, tô de boa, né? Sei lá de onde que saiu isso, mas o que eu tava falando pra vocês é que essas câmeras de ação, geralmente, elas são muito nítidas. A nitidez delas acaba sendo até mais do que normal. E, assim, pra você que tá começando no audiovisual, talvez você nem perceba, entendeu? Mas pra quem trabalha com isso, pra quem gosta, né, entusiasta desse tipo de coisa, a gente percebe. E se você tá tentando treinar o seu olhar pra esse tipo de coisa, uma forma muito fácil de você começar a identificar é, por exemplo, quando você for em algum lugar que tem muita informação, por exemplo, se você vai num parque que é cheio de árvores ao redor, tem muita informação ali para a câmera capturar, entendeu? Por causa de, imagine, folha por folha, galho por galho, árvore por árvore. Então é muita informação. É diferente de você ir, por exemplo, para um lugar descampado, onde não tem nada. E às vezes só tem tipo uma árvore aqui, outra árvore ali. É menos informação. Então, para você fazer esse teste, você começar a treinar o seu olhar, vá para um lugar onde tenha muita informação. Como, por exemplo, que eu acabei de falar, vai num parque, um lugar que tem muita árvore. Ou até mesmo numa cidade, onde quando você vai para o centro, que está cheio de prédio. Todo lugar que você olha para cima, você mal vê o céu, você só vê prédio. Esse é um ótimo lugar também para você treinar o seu olhar. Pega o seu telefone, ou se você tiver uma câmera de ação, pega essa câmera de ação, aponta para esses prédios, grava. Você vai notar como ficam, como as linhas, por exemplo, no caso dos prédios, né?
como as linhas, elas vão ficar muito mais marcadas. Assim, é uma linha um pouco mais grossa nos prédios. E quando você tá gravando, tipo, natureza e tudo mais, com essas câmeras de ação com o telefone, você vai notar que, tipo assim, é como se folhinha por folhinha da árvore tivesse uma linha desenhada ao redor dela. E isso cria uma nitidez um pouco saturada, se eu puder chamar assim. E essa nitidez muito saturada, ela fica bem característica e ela deixa o seu vídeo, não sei se eu poderia dizer antiprofissional, mas ela deixa ele com cara de amador, cara de vídeo amador, cara de quem tirou o telefone do bolso e começou a gravar. Então, esse filtro que eu estou usando agora na minha Action Cam, ele ajuda a tirar essa linha, entendeu? Então, as imagens, os vídeos, eles ficam mais parecidos com um vídeo que sairia de uma câmera cropada, né? De uma câmera, de uma mirrorless ou de uma DSLR que troca lente. A imagem fica mais parecida com esse tipo de câmera, porque esse filtro ele dá uma quebrada nessas linhas. Outra coisa também que esse filtro ajuda bastante é a difundir, ele faz difusão, né, da luz. Então, lugares assim onde a luz está meio estourada, ele faz essa difusão. Então, ele como se ele espalhasse a luz, se eu pudesse dizer assim, entendeu? Então, acaba que ficando aqui uma imagem um pouco mais bem exposta, né? A exposição fica um pouco melhor. E outra coisa também é que lugares assim onde tem luz, como ele difunde, ele faz a difusão da luz, fica um look bem legal assim, sabe? É como se fosse tipo uma aura ao redor das luzes. Isso é muito legal porque dá aquele que se chama dreamy look, que é como se fosse uma imagem do sonho. Sabe quando você tá no sonho que tudo parece que é meio amarelo, meio iluminado, meio brilhante? Então, isso é característico desse tipo de filtro. E quanto mais intenso, mais essa imagem vai ficar assim. Só lembrando que, por exemplo, esse filtro que eu estou usando agora, o de meia, né? Ele já é um pouquinho demais. Porque o indicado mesmo é você usar o de 1/4. Mas o de 1/4 para mim ainda é um pouco muito fraco e eu acho que a imagem ainda continua bem característica de câmera de ação. E isso, pra ser sincero, me incomoda um pouco. Então eu prefiro uma imagem soft, né, uma imagem não tão sharp do que saturado, entendeu? Então é isso. Mas vocês viram o doguinho veio me dar oi. E é isso, cara. Eu gosto bastante desses filtros. Eu também uso esses filtros nas minhas câmeras maiores. Inclusive, se vocês quiserem daqui a pouco, eu posso mostrar pra vocês. Eu vou chegar em casa e vou ter que dar uma descansada um pouquinho, porque tá muito quente. Pegar um ar um pouquinho. Daqui a pouco eu quero fazer um vlog pela primeira vez, cara. Eu tenho essa câmera, eu achei que vai fazer aqui mais de um ano que eu tenho essa câmera. E pela primeira vez eu vou fazer um vlog nela. O motivo é porque ela já é uma câmera mais velha, apesar de ela ter uma imagem maravilhosa, né? E apesar de hoje eu saber que o que influencia muito mais é a lente do que o corpo em si, eu acabo deixando essa câmera mais pra, assim, ao invés de vlog, pra gravar outras pessoas, ou gravar alguma coisa que tá acontecendo, algum momento e tudo mais. E acabo não usando ela pra vlog, porque ela é uma câmera pesada. Apesar de ela ser uma câmera considerada compacta, ela ainda é pesada, entendeu? Cara, que legal, acabei de passar por um policial que tá fazendo conteúdo com o telefone dele ali, achei legal. Mas enfim, é isso. Então, galera, essa é a minha câmera de sensor cropado. Nossa, parece que eu tô fora de foco. Agora sim, aí. Então, essa é a minha câmera de sensor cropado, que eu falei que eu ia mostrar pra vocês. Tô aqui agora, deixa eu ligar a minha. Agora eu tô com a Action 4. Coloquei a Action 4 também com filtro pra mostrar pra vocês.
E também estou usando essa de sensor cropado, também está com o filtro Black Mist, que eu falei para vocês. E como vocês podem ver, igual eu falei, ela faz esse diffusion, né, difusão da luz, então fica uma imagem um pouco mais bem exposta, pelo menos na minha opinião. Cara, que estranho pra mim é vlogar com uma câmera desse tamanho, porque eu já tô tão acostumado, cara, a usar a DJI Action que, nossa, tá super pesado, desconfortável. Tô usando uma câmera 18 vezes 1.6 vai dar o quê? 18 mais 9, mais ou menos, então uns 27, quase 30 milímetros seria no full frame. Mas é isso, essa é 18, tô com 18 milímetros agora. E é isso, né? Na cropada ele fica um pouco mais próximo. Então me lembra bastante, ó, eu tô com o meu braço praticamente esticado, bom, vocês vão ver aí na Action Cam, né? Eu tô com o meu braço praticamente esticado, com o meu mini tripé também praticamente todo já esticado. E pra mim fica bem parecido com o campo de visão da Sony ZV-1, aquela compactazinha da Sony. Então fica bem parecido com o campo de visão dela, que a galera reclama bastante, que é ruim para vlog e tal. Mas é isso, essa câmera não é uma câmera necessariamente para vídeo, ela é uma câmera muito melhor para foto, né, de sensor cropado. Eu também tenho a full frame, mas eu gosto bastante, cara, da imagem dessas câmeras. E inclusive essa aqui, eu uso mais ela para fazer B-roll, para filmar alguma coisa de longe, né, porque eu consigo usar uma lente do estilo telefoto, né, filmar de longe e tal. E pela praticidade de apertar esse botão e começar a gravar, eu comecei a usar só as Action Cams mesmo para vlog, e acabei deixando essas para fazer alguma outra imagem que não seja vlog, porque, para ser sincero com você, cara, é desconfortável, tá? Apesar dessa câmera ser uma câmera pequena, igual eu tava falando pra vocês, como eu já tô acostumado com as Action Cams, acaba se tornando um pouco desconfortável, cara. Mesmo essa câmera sendo pequena. Se fosse a minha full frame, então seria ainda pior. Não sei como tem pessoas que conseguem tranquilamente ir vlogar com câmeras full frame ou com essas de sensor cropado, porque elas não são leves, cara. Isso não dá pra dizer. Mas eu só vim aqui mesmo pra mostrar pra vocês, cara. Só vim dar uma volta aqui no parque pra mostrar pra vocês. Deixa eu tirar o filtro pra vocês verem como que fica. Nossa, aí. Então assim é o jeito que ela fica sem o filtro, né? Então vocês podem ver, ó, sem o filtro, com o filtro, sem o filtro, com o filtro. E não se enganem, tá? Essas câmeras, principalmente DSLR, se você não configurar elas bem, elas também podem ficar, tipo, muito nítidas, sabe? Saturado a nitidez. Então eu gosto desses filtros. Deixa eu colocar de volta aqui. Nossa, a rosca dele parece que é infinita. Você rosqueia, 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 não termina. Mas ao vivo, tamo aí, é isso. E agora vou filmar desse lado, que eu tava filmando contra o sol, né? Não é uma boa ideia. Mas agora vocês estão vendo como é que fica. Só tendo certeza aqui que eu tô em foco, porque como eu tô filmando em log, fica meio lavada a imagem. Então às vezes eu não sei se eu tô em foco ou se é só o log que tá dando esse efeito de desfocado. Mas era isso, só queria mostrar pra vocês aqui. Já tô cansado, tá? Meu braço já tá cansado. Não sei como tem youtubers aí que pegam essas câmeras grandes e ficam vlogando aí por 10, 20 minutos. Haja braço! Não é meu caso. Só queria mostrar pra vocês mesmo, galera, esse filtro Black Mist, tá? Esse que eu tô usando na câmera agora, ele é de 1/4, então ele é mais fraco que o que eu uso nas Action Cams, por exemplo. Que essa aqui ainda tá com meio, porque, igual eu falei pra vocês, essas câmeras são extremamente nítidas. E as câmeras maiores, as mais antigas como essa, elas também são, mas um pouco menos. Então o filtro pode ser um pouco menos intenso. Mas eu tenho até de intensidade 1 para minhas câmeras principais, porque às vezes eu quero fazer algum tipo de filmagem mais artística.
E aí nesse caso, para dar aquele, tipo aquele look bem de sonho, sabe? Cara, fica perfeito. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Por favor, não se esqueçam de comentar, de dar like, de se inscrever no canal. Talvez mandar para alguém que você sabe que está começando a fazer vídeo, que está querendo investir alguns filtros e tudo mais. Para essa pessoa poder ver de fato o que esse filtro faz. Eu gosto, eu acho que deixa a imagem um pouco mais cinemática. E eu sou fã dos filtros Black Mist. Beleza, galera? Então nos vemos nos próximos vídeos. Fazia tempo que eu não fazia vídeo em português para esse canal. Lembrando que eu também tenho meu canal em inglês. Vou deixar aqui nesse vídeo, na descrição do vídeo, o link do meu canal em inglês. Se você quiser, passa lá e dá uma olhada. Talvez você goste e você aprenda inglês também. Se você já souber inglês, você exercita um pouco a sua escuta em inglês. Então é isso, pessoal. Valeu. Vejo vocês nos próximos vídeos e fui!